Está com preguiça de ler notícias? Deixa que eu leio para você. Inscreva-se no canal e deixe seu like para receber as notícias mais relevantes do dia. Porque a Torre de Pisa, e outras construções pelo mundo, inclinam mas não caem. A Torre Inclinada de Pisa é um dos marcos mais emblemáticos da Itália. Mas não é a única estrutura inclinada para um lado. Das casas dançantes na Holanda à pagoda da Colina do Tigre, na China, existem pontos turísticos instáveis em todo o mundo. Mas por que eles se inclinam? E por que isso não significa necessariamente que eles vão cair? Por que alguns prédios se inclinam? Existem várias razões pelas quais as estruturas se inclinam para um lado, de acordo com Mandy Korf, professora de prática geotécnica na Universidade de Tecnologia de Delft e Deltares, na Holanda. Em alguns casos, como nas icônicas casas dançantes da Holanda, isso se deve ao tipo de fundação usada. Legenda da foto: as casas dançantes de Amsterdã são construídas sobre estacas de madeira, dando a elas uma aparência de inclinadas. No centro da cidade de Amsterdã, a maioria das casas é construída com estacas de madeira, diz Korf. Ela explica que as estacas são instaladas em pares sob as paredes e fachadas dos edifícios. Eles se estendem por 12 metros no solo, que é composto por argila macia, turfa ou areia. Se estiverem assim e as estacas permanecerem em boas condições, nada acontece com as casas, diz ela. Mas, segundo ela, se começarem a se degradar ou apodrecer, podem surgir rachaduras, e a deterioração irregular ou a distribuição desigual de peso pode fazer com que os edifícios se inclinem ao longo do tempo. O caso de Pisa. As condições do solo também podem fazer com que edifícios se inclinem para um lado, como é o caso da icônica Torre de Pisa. Nunziante Scalia, professor de mecânica do solo e fundações na Universidade de Pisa, faz parte de uma equipe que monitora a inclinação da torre. A torre começou a se inclinar desde o início de sua construção devido à extrema maciez do solo. Ela afundou entre 3 e 4 metros, disse Scalia à BBC. Os edifícios também podem se inclinar devido às mudanças feitas pelo homem no solo, por exemplo, a Torre da Oudekerk, Igreja Velha, em Delft, na Holanda. É muito menos conhecida, mas se inclina de forma semelhante à Torre de Pisa, diz Korf. Está inclinado em direção ao canal porque o solo de um lado foi escavado para o canal e é mais macio de um lado. Então, há menos pressão para mantê-la na posição vertical e, quando eles a construíram, ela começou a se inclinar. Legenda da foto: a Torre Oudekerk em Delft se inclina para um lado, em parte devido à presença de um canal. Mudanças nas águas subterrâneas também podem fazer com que um prédio se incline. E às vezes, diz Korf, os edifícios são projetados para serem inclinados. Muitas casas em Amsterdã são construídas inclinadas para frente porque era assim que as casas comerciais eram construídas no passado, disse ela. Elas eram construídas frequentemente ao longo dos canais para armazenamento e, para facilitar o transporte para dentro da casa. Então, se elas se inclinam para frente, não significa que haja um problema. Mas quando elas se inclinam para o lado, você sabe com certeza que essa não era a intenção. Corrigindo a inclinação. Então, com todas essas estruturas inclinadas, por que não estamos mais preocupados? Um prédio inclinado não significa necessariamente que não seja estruturalmente sólido, de acordo com Korf. Ele precisa se inclinar bastante para se tornar estruturalmente instável, diz. Mas, às vezes, as inclinações precisam ser corrigidas, como foi o caso da Torre Inclinada de Pisa. Embora a torre tenha começado a se inclinar muito cedo, as medições mostraram que ela piorou no século XX, com a inclinação da torre aumentando constantemente. A situação era muito preocupante, diz Scalia. Legenda da foto: a torre inclinada de Pisa começou a se inclinar cada vez mais, até que finalmente teve que ser endireitada para garantir que fosse segura. E então, em 1989, a torre cívica na cidade italiana de Pavia desabou. De acordo com Scalia, esse foi o gatilho para a torre de Pisa fechar no ano seguinte. Havia muitas ideias de como endireitar levemente a torre inclinada de Pisa para torná-la segura novamente. A técnica escolhida foi a extração do solo, diz Scalia. Sem tocar na torre, 37 metros cúbicos de solo foram extraídos do lado norte da fundação. A torre reabriu 11 anos depois. Um caso especial. Mas esse método de endireitar um prédio não é comum, de acordo com Korf. Isso é muito especial para Pisa, você não faria isso em condições normais, diz ela. Se um prédio inclinado tem estacas de madeira como as casas em Amsterdã, substituir as fundações pode impedir que a inclinação piore, mas é invasivo e envolve a remoção do piso térreo. Legenda da foto: 11 anos de trabalhos de estabilização de Pisa foram concluídos em 2001. Também é possível corrigir a inclinação levantando uma casa da mesma forma que se levanta um carro, disse Korf, mas, às vezes, isso pode causar mais danos do que benefícios. Se estiver muito inclinada, também é bastante perigoso colocá-la reta, porque a casa também se adaptou ao fato de estar inclinada, disse. É preciso ter muito cuidado para, pelo menos, não piorar a situação. Embora alguns edifícios possam ser estabilizados, também existem desvantagens. Eles podem fazer todo tipo de coisa com edifícios, tudo é possível, disse Korf. Mas custa muito dinheiro e é complicado. O impacto das mudanças climáticas. Legenda da foto: milhares de casas na Holanda correm o risco de serem danificadas porque suas fundações de madeira ficam expostas quando os níveis das águas subterrâneas caem. A pesquisa de Korf descobriu que existem cerca de 75 mil casas somente na Holanda que são construídas sobre estacas de madeira e correm risco de danos, com quase 3 vezes mais em risco devido a fundações rasas. E esses problemas podem estar prestes a piorar. Com as mudanças climáticas e as mudanças nas águas subterrâneas, às vezes vemos algumas mudanças mais rápidas, diz Korf. Se o nível da água subterrânea cair, as estacas de madeira ficam expostas ao ar, o que pode acelerar os danos.
Mudanças na água subterrânea também podem afetar as camadas do solo, o que tem um efeito indireto nas casas com diferentes tipos de fundação. Mas ela acrescentou que foi um processo lento. E quanto à torre inclinada de Pisa, sua inclinação foi reduzida em mais de 40 centímetros após 11 anos de trabalho, que foi concluído em 2001. Os engenheiros acreditam que seu futuro está garantido pelo menos nos próximos 200 anos. Gostou desta notícia? Compartilhe com seus amigos e até a próxima.